Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão por aí? Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu queria continuar esse nosso assunto do problema da relação com o outro, da alteridade do outro, do corpus, do social, ou como é que a gente queira chamar isso, desse tipo de sofrimento que tem a ver com a nossa estrutura social, enfim, coisas que vão desdobrando daí. E hoje eu queria voltar a alguns comentários do vídeo O Problema do Outro, tá aqui, que são comentários muito interessantes, que é o vídeo de anteontem, e porque é um vídeo meio pessimista meu assim, pessimista e isso não é tão problemático, mas muito simplista. E eu acho que eu abro coisas assim meio, enfim, tudo bem. Mas vou voltar a essas questões, tentando abrir outras possibilidades que eu acho que são muito interessantes, que vieram nos comentários. Tem muitos comentários muito legais nesse vídeo. Vários comentários muito legais. É desses que tem muitos comentários muito legais, assim. E bom, mas então algumas coisas eu vou ler. Na verdade, vamos fazer a aberturinha agora e aí depois eu vou para os comentários porque posso ir falando dos comentários durante, assim. O problema que eu levantei lá era a pergunta desse vídeo era assim: somos egoístas ou podemos pensar no coletivo? Por essência, por origem, né? Nascemos como? Como é que nascemos? Que é uma pergunta em si já super complicada. Se nascemos com o quê? Com o que a gente vem de fábrica? O que a gente adquire na relação? Essa é uma pergunta muito complicada que eu tendi na minha vida a responder sempre que o que importava era só a relação. O que importava era só a cultura, a relação, o outro, a intersubjetividade. Hoje em dia eu não acredito exatamente nisso desse jeito, mas de qualquer forma é uma coisa que é muito complexa de se pensar, eu acho. Tem vários caminhos para você pensar sobre isso e aí eu vou tentar abrir alguns. Mas vamos olhar as perguntas já no vídeo, porque acho que a gente pode ir indo e voltando para elas, tá bom? Vamos lá? Em certo sentido, no vídeo eu estava dizendo que a gente que a gente vinha egoísta de fábrica, porque nenhum bebê se preocupa com o outro. Isso é muito simplista que eu falei. Primeiro, porque dentro da teoria psicanalítica, a gente não poderia falar em egoísmo primário, né? Porque não tem ego. O ego é uma constituição intersubjetiva, justamente. O ego é um processo. Lembra que eu falei em algum vídeo lá atrás sobre esse bichão que é o isso, o id, freudiano, assim, é o inconscientezão regido pelo princípio do prazer, né? Ele busca satisfação. Então a gente teoricamente, por Freud, viria com isso. E aí o eu, ou o ego, é uma distinção de uma camada superior do id, a camada que se relaciona com o externo. E aí essa camada superior, em distinção, passa a fazer uma mediação entre o id e o fora, e o mundo. Então é um certo negociador que fica ali no meio. E isso é o eu, o ego. Eu e ego é a mesma coisa. Então isso é desenvolvido em relação. Isso é desenvolvido em relação com os objetos do mundo, né? Então a gente não poderia falar de egoísmo a princípio, a priori, não faz sentido falar, porque não tem ego, né? A gente não vem com ego, o ego é constituído em relação. Então, realmente, se a gente fosse ser criterioso, eu estava falando bobagem. Mas, tá, e aí tem algumas perguntas aqui, uma claramente do Vender Santos, que é sobre isso. Mas, Manu, como a gente distingue o eu do outro? Como a gente distingue o eu do outro? Para podermos falar em egoísmo e altruísmo. O que é propriamente individual numa pessoa e não é consequência dos pais, da educação, da história, da língua, etc. O egoísmo liberal é um erro de interpretação. Aí ele segue, né? É impossível ser causa de si mesmo. Estamos sempre em meio a uma cadeia de causalidade que não acho fácil distinguir o eu do outro. Eu acho que o problema é muito mais o modelo de produção da vida, de vida. Quer dizer, no limite, o sistema econômico capitalista, embora eu odeie essa ideia de dizer que a culpa é do sistema, até porque se a gente resolve esse problema, depois aparece outro, mas o capitalismo é um mecanismo que se autonomizou e se virou contra nós. Tal como a história do aprendiz de feiticeiro. Aí ele cita o Heidegger, o Heidegger fala numa teia de armação na qual a técnica prendeu a gente, e agora não conseguimos nos livrar dessa armadilha que criamos, estamos fodidos. Bom, eu acho um comentário bom e não acho pessimista, na verdade. Acho que é um comentário otimista. Perceber isso, né? Desse jeito. O Itacir Gabral fala o seguinte: mas será que esses afetos neoliberais dão conta de nos sustentar emocionalmente? O egoísmo do neoliberalismo é um desenvolvimento do egoísmo nativo, que tem a ver com esse erro que eu estava
fazendo lá dentro da ideia de egoísmo, né? Considerando essas duas perguntas, eu queria tentar ir abrindo coisas, e eu vou indicar para vocês um vídeo do Dunker, do canal do Dunker que eu já falei aqui, sobre a Sociedade do Cansaço, sobre o Byung-Chul Han. Eu nunca li, tá? A Sociedade do Cansaço. Todo mundo me fala, você tem que ler e tal, eu não li. Então, não falo porque eu não li. Mas ele leu lá para falar, e é interessante a análise que ele faz dos textos, não só da Sociedade do Cansaço, mas dos outros. Eu não sei em que medida ele realmente lê os textos todos, mas a análise que ele faz é interessante, eu acho bastante interessante, sobre o sofrimento do neoliberalismo, assim, sobre o sofrimento que isso gera na gente e como que a gente... Por que acontece esse sofrimento? A questão que eu vou colocar aqui sobre isso, então, o eu e o outro, que o Wendel está colocando, ou se o neoliberalismo dá conta do nosso campo emocional, para mim, o que a gente nasce com ou nasce não vem de fábrica, então. Aí eu vou tentar fazer uma micro hipótese teórica, que não é minha, que eu estou só chupando de alguns lugares, mas que é assim, a gente nasce, aí, especialmente na neurociência, ou a neuropsicanálise, que é uma espécie de junção da neurociência com a psicanálise, a gente nasceria, e pensando também um pouco no Freud, na ideia do id original dele, assim, a gente nasce com isso, desse isso que busca prazer, mas, bom, o que se propõe hoje em dia na neurociência é que a gente nasce com uma estrutura de afetos base, assim, vários afetos, que vem no nosso HD, a gente vem com eles, né? Afetos, sentimentos base, inscrições de sentimentos e afetos. A gente poderia distinguir sentimentos e afetos, não sei se vale a pena para a gente agora, mas a gente nasce com esses afetos. E esses afetos, alguns afetos são herdados, assim, né? Só que esses afetos, eles vêm com a gente para viabilizar a nossa relação. Esses afetos, eles vão ser ativados, por assim dizer, em relação. Sempre em relação com o outro, né? Então, o afeto, sei lá, um sentimento específico de um sistema de medo ou de desejo, num certo sentido, desejo sexual, ou de vontade de brincar, ou de raiva, por exemplo. Tem lá os afetos, assim, tem essa lista. Posso botar para vocês, talvez, se alguém se interessar, falar mais sobre isso. Mas são esses afetos aí básicos, né? Que viriam com a gente. Mas esses afetos são programações, se a gente acreditar nisso, são programações para se relacionar. Como que essas programações vão atuar na nossa vida, aí é totalmente do campo da construção da nossa relação, da nossa intersubjetividade. E aí não tem como a gente falar, mas isso aqui é importante. Tem como, mas é porque a origem é genética. Tá, mas a genética, ela é pensada para a relação. A genética é pensada para se relacionar, né? A nossa genética afetiva, por assim dizer, com que a gente vem com o negócio de fábrica, o nosso HD, ele é pensado para a relação. E você não pode, então, distinguir ele da relação, porque ele é construído em gerações e gerações de relação. Em gerações e gerações evolutivas de relação, de campo, de coletivo, de relacionamento, do relacional, entendeu? Então a nossa estrutura, mesmo no sentido filogenético, de passagem, de herança genética, ela é construída em relação. Especialmente se a gente pensar na epigenética, que é essa ideia de que há uma alteração da nossa programação, da nossa ativação genética de uma geração para outra. Então a gente vai construindo esse nosso campo de herança a priori, de herança inata, que a gente poderia dizer, mas é um campo que a gente, nesse caso desses afetos, dividiria com os mamíferos, de modo geral, por isso que a gente se reconhece neles, mas esse campo é uma programação para se relacionar, né? E para sentir. Então, a base da nossa estrutura é sentir. É afeto e sentimento. A base da nossa estrutura psíquica é afeto e sentimento. E aí, a partir daí, a gente vai se relacionar. E aí, a partir daí, então, não, mas na verdade é tudo inato. A gente vem com tudo. Não importa essa briga, eu acho uma besteira, porque isso só vai se dar em relação. A nossa vida se dá em relação. E esses afetos são disposições para se relacionar. Eles se dão em relação, eles se dão para a relação. E aí o que acontece, então, essa distinção do eu e do outro fica um pouco capenga, porque é pensado para se relacionar, né? E aí o que acontece justamente no campo neoliberal é que quando a gente passa a funcionar dentro da lógica que a gente tem que funcionar para sobreviver hoje em dia,
que é uma lógica técnica da produção e do consumo. Então, né, nossa vida é produzir e consumir, né? Nossa vida é produzir e consumir. Teoricamente, a nossa vida é isso, porque ela não é isso, porque a nossa vida é afeto de base, a nossa vida é sentimento de base, então sofrimento. Então a gente vai sofrer muito mesmo, a gente vai sofrer horrores, porque a gente quer sentir coisas, a gente precisa sentir coisas, a gente está aqui para sentir coisas, então a gente fica com tudo isso meio assim, velado em campos estranhos, sem saber como sair, sem saber como operar, sem saber como atuar, sem saber como experimentar esses afetos todos, porque o que dizem pra gente aí é que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar 17 horas por dia para conseguir gastar esse dinheiro com alguma coisa que a gente realmente não quer, no final das contas, mas enfim, que dizem pra gente que a gente quer muito e que vai dar afeto pra gente. Então a publicidade faz essa inversão de dizer você vai ter acolhimento se você comprar esse sofá, né? Ou essa televisão, enfim. Mas então, se você comprar essa televisão, você vai ter uma família, né? Na imagem. Se você comer essa coisa aqui, você vai ter amigos no Outback, né? Então você vai fazendo essa lógica aí de venda perversa, né? De achar que esses afetos vão ser encontrados com essa lógica desse consumo, que não vão. E nunca vão, porque cada vez mais então a gente tem que trabalhar mais, se preocupar mais com o nosso negócio, o nosso próprio negócio, o si mesmo. O Duncan fala muito bem disso lá no vídeo dele, na crítica que ele faz ao Byung-Chul Han. Mas esse sofrimento esse sofrimento que a gente tem dessa experiência neoliberal é justamente um indicativo de que a gente não virou neoliberal. A nossa estrutura afetiva não se transformou numa estrutura neoliberal e por isso a gente sofre. Justamente por isso a gente sofre, porque isso não dá conta da gente. Isso não dá conta do nosso campo emocional. Não dá. E por isso a gente fica o tempo todo falando, mas tem alguma coisa faltando aqui. Tem alguma coisa errada com isso tudo. Tem alguma coisa errada com essa vida. Não é assim que eu queria. E por isso, olhar uma criança brincando e pensar na vida depois é tão absurdo. Assim. Você fala, poxa, cara, olha lá, por que tem uma distância tão grande, tão grande, tão grande entre a vida dos 6 primeiros anos, ou 5 primeiros anos, ou 4 primeiros anos, dependendo da infância que essa criança tem, óbvio, mas e o que vem depois? Quando eu tento explicar para o Martim que depois... E ele não entende mas por que você tem que trabalhar? Pai, é domingo, por que você está trabalhando o dia inteiro? Por que você está fazendo isso? Você não pode, meu pai, o Martim me fala isso, mas pai, já que você não tem um chefe, você não pode não trabalhar um dia? Aí eu falo, não posso, mas é um bom argumento. E ele fala, porque se tivesse um chefe, alguém ia te demitir, mas você não tem um chefe. Aí eu falo, cara, bom, enfim, mas e olha que óbvio, né, não preciso nem falar isso para vocês sabem disso, eu sou o cúmulo não, mas estou assim no campo do privilégio da história, muito radical, mas ainda assim, estamos todos aqui correndo atrás de uma coisa, e o afeto não está sendo suprido nesse sentido da história, não está. Então, por isso essa insatisfação tão grande, também por isso essa identificação, aliás, continuo recebendo os textos sobre o Coringa, o filme do Coringa, por isso essa insatisfação tão grande, por isso essa vontade de disruptura, de quebra, de falar, cara, isso aqui tá errado, vamos quebrar essa porra toda, vamos quebrar o troço todo, não aguento mais ser subjugado, não aguento mais ser excluído, não aguento mais me sentir um merda, não aguento mais me sentir desimportante, não aguento mais não receber o que me prometeram que eu ia receber, o reconhecimento, o amor e tudo mais. Então, por isso a conexão também tão forte com esse personagem, que a partir daí vai para a atuação da violência, de quebra desse sistema, que é tão perverso, né? E aí, então vamos para a inversão, para a pura inversão, né? Isso é um dos meus problemas com essa ideia. A gente vai para a pura inversão, a gente não vai para a elaboração, a gente vai para a inversão, para o ato, né? A gente vai para o ato, a gente passa para o ato, para a violência ou qualquer que seja esse ato, mas sem elaboração, sem etapa de elaboração. E a gente fala, isso aí mesmo, tem que quebrar esse negócio mesmo, porque esse negócio está me fazendo muito mal. Porque esse negócio me faz muito mal porque não dá conta dos meus afetos. E não dá conta da minha vontade de brincar, e não dá conta da minha vontade de imaginar. Não dá conta da minha vontade de imaginar coisas, e conversar coisas, e sentir coisas, e chorar, e rir, e dançar, e brincar, que são as coisas que estão enfiadas na nossa base de estrutura de HD, é muito doido. Brincar. Desses afetos seria brincar, play, uma alegria social, brincadeira. Esse é um dos afetos. Um dos afetos que vem no nosso sistema básico. Não é maravilhoso? Brincar.
Por que vocês acham que a gente continua querendo brincar? Continua querendo rir, continua querendo se divertir? Porque isso cumpre uma função, evolutivamente falando. Então, se a gente não consegue lidar com esses problemas aí que estão dados no campo social e entender como é que a gente subverte eles, elaborando eles, se a gente não consegue fazer isso, a gente está fadado a viver uma vida de uma espécie de falta mesmo, de algo está faltando aqui. E aí cada vez mais adoecimento, óbvio, né? Mais depressão, mais ansiedade, mais depressão ansiosa, ou mais o que quer que seja, né? Mas tudo isso que a gente está vivendo que vira... que não tem como sair, esses desejos não tem como operar, esses afetos não tem como existir, tudo é normatização, organização, produção, enfim. Mas o que eu digo é que a gente continua sendo afetivo, e isso não tem como mudar tão fácil na gente, né? Isso não tem como desfazer. E afetivo e relacional nesse sentido, né? Porque os afetos são pensados em relação, né? Então importa menos se a gente vem com eles e tal. Importa para saber que se a gente vem com alguma coisa é com afeto, não é com outra coisa. Se a gente vem com uma coisa de fábrica é com afeto. Era isso que eu queria dizer hoje, gente. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com alguém, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém. Comenta aí embaixo, os comentários são maravilhosos. Eu agradeço muitíssimo os comentários. Me manda perguntas aí por baixo, ou se quiser me escreve pelo direct do Instagram, também pode, que aí só eu leio, mas é legal mandar aí por baixo que todo mundo lê, tá? Eu acho. Bom, amanhã a gente volta com mais uma questão, mais uma virada em alguma coisa, tentativa de virada de elaboração, tá bom? Muito obrigado, bom dia para vocês e até amanhã.